candidata do PROS, Adriana Borgo, uma mulher dinâmica, evangélica, humana e ativista em segmentos sociais, obteve mais de 41 mil votos e foi eleita deputada estadual em São Paulo nas eleições de 2018. Desde sua adolescência já assumiu o papel de liderança, coordenando movimentos ligados aos direitos dos estudantes. Foi presidente do Conselho da Mulher em Campinas e liderou todo o processo de legalização do transporte alternativo do município, sendo a primeira mulher campineira a se tornar motorista de vans e, em seguida, de micro-ônibus neste sistema. Está começando o Autorretrato. Deputada, antes de mais nada, muito obrigado pela gentileza, é um privilégio poder recebê-la aqui na TV Assembleia. E com certeza te dando os parabéns e desejando todo sucesso nessa nova etapa, nesse novo ciclo da sua vida. Muito obrigado. Eu que agradeço, o privilégio é todo meu, conte sempre com a gente. Olha, eu nunca imaginava um dia estar aqui, né? A gente assiste os programas de outros deputados, mas chegou a minha vez, isso é muito gratificante. Obrigada, estou honrada. E a senhora já teve o privilégio de conhecer toda a Assembleia, como funciona, os seus caminhos, enfim. Marcos, eu acho que eu sou a deputada mais diferente de todas. 2 dias após as eleições, nem tinha mais gente aqui, estava meio final de semana, nós já estávamos aqui fuçando, conhecendo as pessoas, aprendendo os trâmites de tudo, de posse, de legislativo, enfim, a gente está bem antenado e bem ansiosos para assumir logo no dia 15 agora de março. É assim, muito feliz. Isso aqui para a gente é a realização de um sonho, né? De uma utopia que se transformou em realidade. Estou muito feliz. Bom, eu li ali na minha abertura que a senhora foi a primeira mulher, a primeira campineira a dirigir vans, depois micro-ônibus. Como é que foi essa história? Então, foi o seguinte, eu precisava complementar a renda do meu esposo. E com 8 filhos, era muito difícil você arrumar um trabalho que você tivesse flexibilidade de horário. Então, em Campinas, abriu o transporte alternativo e eu, pela fé, comprei uma van. Pela fé mesmo, porque eu não tinha o dinheiro da entrada, eu consegui alguns cheques, predatei. Rodei o primeiro dia para poder pôr o combustível, paguei o gerente da loja, da concessionária, porque ele viu a minha vontade, acampei na loja até chegar a minha van e entrei no sistema, né? E era a principal, acabou se tornando a principal renda da minha família ali. E começou o processo de legalização. E eu, apesar de ter todos os requisitos que pediam lá, muitos dos meus amigos que sobreviviam disso não tinham. E eu comecei a ajudá-los com essa documentação, intervindo em órgãos que eles precisavam de certidões. No fim, acabou se legalizando o transporte, né? E eu fui eleita a primeira mulher presidente do transporte alternativo. Aí você imagina 890 homens perueiros, uma menina... Sendo comandados por uma menina de 27 anos. Que bacana. Como é que foi essa experiência? Foi fantástica. Pra senhora. Todo o processo junto à prefeitura, nós intermediamos. Foi ali que começou a minha história política. Foi a partir daí, nesse momento? Foi daí. Tá. Porque eu sempre preferi ser amigo do rei e não a rainha ou o rei, né? E nesse processo, eu comecei a entender que era só a política que mudava as coisas, né? E aí os prefeitos, os vereadores, começaram a ter uma visão diferenciada da Adriana, porque eu sempre fui muito coração, muito verdade. Então eu não fazia lobby daquilo que eu acreditava. Eu estava ali com lágrimas e choro porque eu acreditava realmente que aquelas pessoas precisavam sobreviver. Isso me destacava das outras pessoas, né? Das outras lideranças. E foi assim a vida toda, até ser legalizados, né? E eu continuei no transporte mais 4 anos, aí fui convidada a ser assessora. Aí eu saí, fui assessorar o presidente da Câmara em Campinas e dali começou a minha vida ajudando as pessoas via política. Bom, antes do despertar para deputada, é claro que a senhora tem uma história divina que eu já sei e quero explorar na melhor qualidade.
A senhora é natural de São João da Boa Vista, interior de São Paulo, é Sim. isso? Que fica bem próximo ali a Campinas? A senhora nasceu lá? Nasci lá. É. Aí, aos 3 anos de idade, o meu pai se mudou para Campinas porque os meus irmãos já estavam, nós temos uma diferença de 14 anos, Tá. né? E os meus irmãos já estavam indo para o colégio, meu pai queria dar um estudo melhor, né? E aí tinha a Unicamp, a PUC, para cá, e ele se mudou para cá, nos mudamos para cá por conta da facilidade de estudo, né? Para os meus irmãos. Então, eu vim muito pequena, então eu sou quase uma campineira da gema. E como é que foi a sua infância, deputada? A minha infância ela foi regada de muito amor, É. de muita frustração em algumas partes, porque assim, eu convivi num relacionamento de pais, né? Eu sou filha adotiva. Essa aqui é a senhora. Essa eu sou pequenininha. Quantos meses, né? Eu devia ter uns 9 meses. 9 meses. E olha, quando eu fui adotada, eu era pele e osso. A minha mãe sempre dizia que quando ela chegou no hospital para buscar, o médico falou assim, a senhora vai gastar horrores para engessar as pernas de tão magra e tortas. Olha o tamanho das pernas, né, gente? É o amor e o carinho e a comida mesmo. E a minha mãe tinha 2 meninos, não podia, já tinha tido 3 abortos, não podia ter mais filhos. E aí ela optou por adotar uma menina, porque ela não tinha uma menina. Só que essa menina acabou virando a queridinha do papai, né? A companheira do papai. Aqui a senhora já brincando com as bonecas, Já, imaginando que ia ter filhos, né? Eu imaginava sempre uma casa muito cheia e eu pedia para Deus muitos filhos. É. Eu era apaixonada por seriados, né, americanos, e os meus bonecos tinham nomes americanos. E então, assim, todos esses meninos, essas bonequinhas tinham nome americanos. Quais eram os seriados dessa época aqui? Chips. Chips, né? eu assisti também, Chips. E eu tinha um histórico, porque o meu pai foi um pai muito presente na educação, de levar na escola, de contar história, um contador de história, muito ativista, todas as coisas diretas já estavam no cangote dele, aquela coisa toda. Só que tinha alguns surtos de violência ali. E nesses surtos de violência, eu sempre pedia, pra mim, né, pra me escapar das dores, enfim, eu falava assim, um dia, o Poncherello lá do seriado Chips vai vir numa moto como policial e vai me salvar, né? Então eu me teletransportava na esperança de que um dia alguém ia me tirar daquele momento ruim, né? Que numa infância, em geral, foi muito boa. Mas tinha esses picos aí de violência, enfim, de transtornos que... os nossos pais dão aquilo que eles tiveram, né? A senhora gente melhora. A senhora disse que a senhora foi adotada. Isso, de alguma maneira, houve uma transformação diferente na sua vida? Sim. Se não fosse os meus pais, provavelmente eu estaria morta, porque naquela época uma filha de uma mulher sem marido, né, abandonada no hospital, era uma enjeitada, principalmente no hospital de madres, né, e padres. Por isso que eu era tão machucada e ferida e magra, né? Eu acho que deixavam mais ali para morrer, né? Então eu sou muito grata por tudo, principalmente pela educação evangélica que eu criei, fui criada num lar evangélico, né? Mas não um Deus de punição, um Deus de amor, né? Claro. Então esse amor que eu aprendi na igreja, de abundância, né? Ele foi sempre muito latente em mim. Eu sempre quis compartilhar tudo isso. E eu sei que isso é do meu caráter, mas teve uma importância gigantesca, toda a minha educação e toda a minha educação religiosa também, né? E aí vem uma foto como essa. Essa aqui eu tinha 18 anos, Sim. Eu era formada no magistério e eu tinha uma escolinha infantil. Essa menina chama Karen, hoje ela está com 31 anos. André, ainda lembro de alguns nomes, todo Débora. Mundo, A senhora é formada em pedagogia, né? Não. Magistério. Magistério. E a minha história foi muito engraçada. Eu tinha 17 anos e eu queria ser professora, porque eu já estava no último ano. Só que eu não tinha idade. Eu prestei o concurso público na prefeitura, fiz uma cartinha lá pro secretário e disse, olha, eu quero ser e vai demorar para vir outro. Ele falou, olha, você vai fazer o seguinte, Adriana, você vai entrar. Caso você não tenha 18 anos, quando chamar, você não vai participar, não vai ser efetivada. E eu fiz 18 anos em julho, em outubro me chamaram. E aí eu fui dar aula, primeiro emprego, numa creche municipal em Campinas. E logo depois montei a escolinha. Por quê? Porque eu vi a necessidade, quando eles iam embora, eles iam chorando. E as mães não tinham com quem deixar, porque algumas trabalhavam à noite e eu acabava levando tudo para minha casa. Então era uma extensão disso. E aí eu resolvi
trazer todo mundo, uma escolinha que durou 2 anos, porque eu não conseguia cobrar mensalidade, aí você não tem como sobreviver, enfim. Aí fica difícil, né? Aí vem todo esse papel, toda essa história, esse histórico de vida, Sim. a senhora sendo adotada, já deu para perceber nas fotos essa tua alegria incontida Sim. de estar entre as crianças e ter realmente essa troca de carinho, esse amor. Sim. A partir daí, a senhora também resolveu adotar seus filhos. Que história mágica. Pois é, é assim. Eu já estava formada e eu era noiva, né? Eu era noiva de um sargento do Exército e abriu uma escola ali, como se fosse um supletivo, para que os policiais militares e o pessoal do Exército terminasse o colégio. E eu fui, porque o meu noivo estava na escola, eu queria ficar junto, então eu fui. Ele caiu numa classe, eu caí em outra. E nessa classe, eu conheci o meu esposo, até então casado, pai de 6 filhos, ele como policial militar, ele tinha 26 anos e 6 filhos. A mais velha tinha 6 e as mais novinhas tinham 3 meses, que são a Ingrid e a Jennifer. Ah, é? É. Tá. E nesse contato... Esse é o marido da senhora? Esse é meu esposo. Tá, o seu esposo, tá. E lá na escola a gente começou, eu sempre, por já ser formada e não precisar, né, aquela obrigatoriedade de escola, eu fazia o trabalho de escola para todo mundo e ajudava todo mundo. E aí também ele não ficou de fora. E um dia ele parou de ir na escola e eu perguntei, né, para os outros policiais por que ele tinha parado. Aí ele falou, olha, ele parou porque ele está com um problema familiar. Mas na minha cabeça de novinha ali, de menininha nova, né, o problema era uma deficiência, uma doença. Eu nunca imaginei que fosse filhos, né, nunca me passou pela cabeça. E o tempo foi passando e eu fui convidada por um delegado seccional de Campinas para trabalhar num DP, no centro, para fazer BO, ele me contratou a DOC, então eu era secretária dele e para ganhar um troco à noite eu fazia boletins de ocorrência. Sim. E por coincidência, uma equipe me acompanhava e ele fazia parte dessa equipe. E um dia ele não foi trabalhar, e aí eu fiquei preocupada, eu falei, por que ele não veio trabalhar? O menino não faltava, né? Falou, olha, a mulher dele foi embora e deixou 6 filhos pequenos. E aí eu falei pro meu noivo, eu quero ir lá ver, quero ir lá ajudar. Apaixonada, quero ir lá ver. Quando eu cheguei e vi todas as crianças, eu me apaixonei, né? Eu não sei se foi por ele, pelo jeito que ele era com as crianças, se foi pelas crianças ou se foi pela mãe dele. Eu fico sempre na dúvida, porque as 3 questões ali era tudo que eu imaginava para mim. E aí foi uma loucura. Eu ia casar em outubro de 92. Eu conheci ele em agosto. E aí, de julho para agosto, larguei tudo, apanhei do meu pai, tinha apartamento, casa já pronta para morar, móveis, tudo, eu tinha tudo, já era noiva, né, faculdade, tudo, já estava caminhando e o meu amor foi surpreendente e foi amor à primeira vista mesmo. E aí larguei tudo, fui morar num quarto com a mãe dele e 6 crianças pequenininhas, né? Aí vieram os problemas judiciais, porque a mulher queria separação, tomou as crianças dele, demorou 7 meses, enfim. E nesse meio tempo eu acabei ficando grávida, né? E quando eu fiquei grávida, ela deu de vez eles embora. E daí 10 anos depois, eu adotei todos legalmente. E aí você me pergunta o nome dos meus 8 filhos. Por favor. Stephanie, David, Wendell, Brian, Ingrid, Jennifer, Kevin e Evelyn. E não foi um poncherelo, mas foi um policial que me salvou de todo o meu medo de escuro. Nunca mais tive que dormir com a luz acesa, porque eu tinha medo. E ele me resgatou de muitas coisas. Então eu passei a ser a fã dele número 1, né, como policial. Que respeito, né? Que gratidão, né? E o amor que ele tem pela polícia é uma coisa que contagia, né? E aí começou a minha luta, entre tantas coisas, em defesa dessa categoria pela qual fui eleita. Então, a senhora foi atuante, né? Muito, como é que foi esse período? Então, foi muito engraçado. Tudo isso em Campinas, Em né? Campinas. Ele começou assim, ele foi determinado, teve uma ordem de ele ficar estacionado com o veículo, com a viatura e não podia sair ali. Era uma época política, tinha que dar sensação de segurança. E houve um sequestro numa rua abaixo. Ele ouviu no rádio, ele esqueceu da ordem, ele saiu correndo, ele salvou a vítima, prendeu os bandidos, mas perdeu uma calota da viatura. E aí ele pegou 2 dias de cadeia, mas ele tinha sido capa do jornal como herói, né?
E eu fiquei indignada, porque como um herói da sociedade, perdeu uma calota de um veículo do Estado, e mesmo assim eu fui na concessionária, maior sacrifício, sem dinheiro, comprei a calota e devolvi, mesmo assim ele pegou 2 dias. Então eu achei muito injusto. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as crianças, todas. Fiz as malinhas com mamadeira e fralda, fui até o quartel. Falei, olha, eu quero falar com o maior homem que tiver aí. Eu não sabia patentes na época, nada. Quem manda mais? Olha, o coronel fulano de tal. Falei, então, por favor, me chame. Aí ele veio. Falei assim, olha, coronel, é o seguinte. O meu marido, ele tem que fazer bico. Ele trabalhava na polícia em mais 3 empregos. E como ele está preso, ele não vai fazer bico, ele ganha por dia, eu vou passar necessidade, então eu vou fazer faxina. Então o senhor cuida dos meus filhos aqui. Toma aqui a malinha, as mamadeiras e os filhos. E fui embora, chorando, e larguei todos lá. Estou no ponto de ônibus, dei uma viatura. Moça, entra aqui, o coronel quer falar com a senhora. E o coronel era muito bravo, todo mundo. Ele era assim, temido por todo mundo. Quando eu cheguei lá, o coronel falou, olha, as malinhas, as mamadeiras, as crianças, e toma o teu marido também. E aí aquilo repercutiu, a menina que tinha enfrentado o coronel. Sim. E aí eu comecei a falar, mas puxa, se eu sozinha conseguir, eles têm tanto medo dessa pessoa, imagina se eu arrumar mais uma doida, né? Igual eu aí, para começar. E eu arrumei. E o meu exemplo do que tinha acontecido... Uma outra esposa. Outra esposa. Que veio num caso similar de uma farda, o marido, ela passou a farda e o policial chegou, esse policial até morreu, infelizmente, e chegou e o comandante falou assim, sua farda tá um lixo. Aí ele ligou para ela e falou assim, olha, passa outra roupa que a minha farda tá um lixo, eu tenho que trocar. E ela se ofendeu. Como assim? Eu passei, então eu sou um lixo, eu sou porca? Sim. E ela virou uma fera e falou, Adriana, vamos comigo lá. Ela entrou, peitou o cara, e, enfim, o outro comando. E a gente começou a ver que dava resultado. E não dava no todo mês. Eu pegava o salário dele, eu emprestava do banco no dia 20 para sobreviver até o 5º dia útil. Aí cobravam os juros e não sobrava nada. Aí eu ficava até a metade do mês para poder emprestar do banco de novo, e a gerente acabava ajudando a gente, porque para sobreviver ali honestamente foi muito difícil. E não tem um prego na minha casa que não foi construído com o trabalho desse menino. Ele entrava num, saía no outro, em pé, em padaria, em supermercado. Então, assim, o que ele é, o que ele foi, né? E aí eu falei, vamos fazer uma campanha salarial. Aí foi a primeira campanha bate-panela, famosa na internet. Sim. Eu reuni as mulheres, fechei o batalhão. E aí foram lá, buscaram a gente, enfiaram dentro da viatura, trouxeram para cá para dar um fervo. Eu falei, não, eu sou paisana, eu não tenho regulamento. Meu marido não pode, ele que jurou. Eu não jurei nada. Então pegava meu marido e transferia para lá e transferia para cá. E ele perdia o bico e transferia para lá. E onde ele ia, eu ia fazer manifesto. Para mostrar que eu não tinha medo. E levava todos os meus filhos, os 8, né? E mais as outras esposas. Esses são minhas vidas. Esses são seus filhos. Esse é o meu neto mais velho, são netos, né? São Aliás, netos. então vamos lá. A senhora tem quantos filhos? 8 filhos e 9 netos. Sendo um biológico. Um biológico. Né? E quantos netos? Eu tenho 9 netos. Que vida abundante que Deus lhe deu. E também tudo nome americano, viu, gente? Uma coisa o nome linda. Dos netos, deputada? Esse aqui ele chama Dylan, esse aqui é o Bernardo, essa aqui é a Hillary, o Rian e ele é o Lorenzo. Aí eu tenho o Benjamin e Eton, que o Eton é recém-nascido. E agora vem vindo o pequenininho, é o Charlie. Vem vindo, até tem nome de menudo, né? Charlie, vem vindo agora. Somos da época dos menudos. Dos menudos, minha outra paixão. Pois é, não era a minha, mas como eu tinha 3 irmãs, eu tinha que assistir os menudos. Deputada, de onde vem tanta força? A senhora foi eleita com 41 mil votos. Sim, né? 41. Vem de uma região onde existe uma competitividade grande, uma região de Campinas. Hoje nós temos mais de 1.200.000 pessoas moradoras dessa região importante, um polo importantíssimo. É uma das cidades que mais cresce em todo o estado de São Paulo. Parece que inclusive acho que só perde para a capital paulista e para Guarulhos, uma região amplamente desenvolvida. Qual será a sua plataforma de governo? Qual será a sua bandeira aqui na Assembleia? O ser humano, funcionário público estadual, tá? Da saúde, da educação e principalmente os que me elegeram, que são da segurança pública. Eu uso essa frase que a luta muda a lei. Muitas vezes a gente luta de forma errada. Então, sim, é necessário que se vá às ruas, que se brigue, que se exija, mas muitas vezes, e na maioria das vezes, a gente resolve isso aqui na Casa de Leis. Então, eu quero
fazer a diferença. Se for para não fazer a diferença, eu não quero nem continuar. Eu quero trabalhar em prol ao ser humano policial militar, ao ser humano policial civil, ao ser humano ASP, AIVP, polícia civil, técnico-científica, ao professor, ao médico da saúde pública, do ser humano. Porque a gente investe, você pode colocar remédios num posto, material, mas se você não colocar, além de viaturas, de coletes, de armamentos condizentes, se você não colocar ânimo nesses meninos, se você não valorizar a vida desses meninos, se você não dar poder de polícia para esses meninos, não vai adiantar nada. Hoje a inversão de valores, ela é fenomenal, assim. Hoje a gente vê os direitos dos manos para os manos, né? E o direito da vítima da violência, do policial, você não vê. E o agente de segurança hoje, ele enxuga gelo, né? Então o papel para que eu fui eleita por eles, principalmente por eles, é esse, é ter a voz, né? Ser a voz deles. E eu quero muito, eu estou contando nos dedos, né, esses 38 dias, para que eu possa realmente exercer. Eu sei que não é fácil, ninguém legisla sozinho, nós somos em 94, ainda temos o governo, mas eu tenho uma coisa dentro de mim, eu sempre consegui tudo o que eu queria. Tudo o que eu quis ser, eu fui. Tudo o que eu sonhei foi realizado. Tudo que eu sonho acontece da forma que eu penso, da forma que eu desejo para o povo, para as pessoas. E eu sempre tive uma conversa muito séria com Deus, que se fosse para eu envergonhar o nome dele, ou se fosse para eu ser envergonhada por falta de sabedoria, ou por qualquer coisa errada que eu venha me envolver, então que ele não deixasse eu ser eleita. E eu fui eleita. Fui eleita com muito pouco recurso, né, quase nada no final. Fui bombardeada nos últimos 17 dias. Eu não fui eleita na onda Bolsonaro, pelo contrário, o meu partido, por uma coligação infeliz lá em Brasília, acabei sendo taxada como oposição, como esquerda, e para a segurança pública isso não cabe. Né? Então eu sofri muito, né? São os 17 dias do pouquinho de tempo de campanha, justificando que eu não fazia parte daquilo que eles me acusavam. A campanha foi na raça, foi na rua foi na ali raça, mesmo, né? Na internet, porque, as mídias, né? Das 645 cidades, eu tive 633 votos, tive. Então, assim, foi muito pulverizado. Onde tinha um policial, bom, né? isso é ótimo, né? é ótimo. Então, assim, cidades, por exemplo, a Baixada, né? A Baixada foi muito bem votada, Vale do Paraíba, Andradina, Campinas, então, quer dizer, não São é Paulo. só região Campinas, nós estamos falando macro, né? Estado de São Paulo. Estado. Como é que a senhora chega aqui na Assembleia? A senhora já chega já com alguns projetos, a senhora já tem conversado, né, com os teus assessores, acredito muito nisso. Como é que a senhora chega? Quais são os projetos que a senhora vai chegar na pasta e vai despejar? Ó, a partir de agora, é isso que eu vou fazer. Olha, eu só posso... Eu tenho... Você sabe que eu tenho medo? Eu vou falar pra você, que é tão genuíno o que eu sinto. Eu estava lá agora, terminando 3 projetos para serem apresentados no primeiro dia de mandato. Assim, porque é uma paixão que eu sinto, que eu, né? Mas assim, o que hoje é uma mudança do regulamento disciplinar da Polícia Militar, isso precisa ser revisto. Hoje ele é muito severo, o policial ele sofre muito por conta disso. Uma reestruturação e uma auditoria no hospital público, Hospital Militar do HPM, que hoje está à míngua. Os nossos aposentados, principalmente que usam policiais, assim, não tem recurso, né? Falta médico, falta recurso, enfim. Então, uma atenção especial para ele. Quero fazer parte da Comissão de Segurança Pública, se Deus quiser, e também de Direitos Humanos, que é a minha outra paixão, para a gente poder atuar junto ao presídio da Polícia Militar, que hoje tem muita gente inocente lá preso, né? E a gente não tem acesso, porque não tem um mandato ainda. São tantas coisas, a parte de APEC 02, né, que equipara a diferença salarial do segundo tenente para o primeiro tenente, isso é muito importante. O que mais? O vale transporte para o nosso policial, que hoje ele fica na rodovia passando necessidade, sendo humilhado, correndo risco, morrendo atropelado nas rodovias. Ele é um agente do Estado, ele é uma extensão do Estado, né? Enfim, na saúde, às 30 horas, né, do pessoal da enfermagem, da saúde, que isso é muito importante. Gosto muito de animais, a minha segunda bandeira, né, até mesmo pela minha causa, são os animais. Então, fazer valer as leis que já existem e criar outras para que
que os protetores de animais e todos esses bichinhos sejam garantidos aí seus direitos como seres viventes, né? Enfim, são tantos sonhos, né? A senhora acha que todos esses sonhos realmente podem ser colocados em prática, muito talvez também por essa renovação que aconteceu de fato, não só aqui na Assembleia, né, mas também no Congresso? Sim, eu acho que nós viemos no momento certo. Eu não teria um momento mais apropriado. Por exemplo, se eu fosse eleita na eleição de 2014, eu seria uma voz gritante aqui. Eu não teria, eu tenho certeza que eu não teria espaço. Haja visto que eu tinha uma questão pessoal com o ex-governador, né, e eu tinha uma visão diferente, porque você amadurece todos os dias. Então, eu não saberia andar com os que já estavam aqui. A renovação, esses novos, que são muitos, 64, principalmente essa bancada da bala, que eu faço parte por ser segurança, mas a minha bancada, eu me vejo diferente, a minha inserção na bancada da bala é diferente. Ela é da bala porque ela representa a defesa do policial, mas eu vou além. A minha inserção na bancada da bala, eu quero proteger a vítima da bala. Ótimo. Né? Deputada, a gente está terminando o nosso autorretrato e gostaria que a senhora deixasse uma mensagem, não só para os seus eleitores, mas para toda a população de São Paulo também. Quero dizer que eu sou muito feliz, eu estou muito feliz. Eu sou grata por todos os meus votos e o meu compromisso é de honrar cada um deles. Eu sei que não é fácil, sei que haverão cobranças e muitas vezes as pessoas do lado de lá não conseguem entender como funciona todo o sistema, né, de votação, de projetos, mas eu vou dar o meu melhor. Eu quero ser a diferença, eu quero que daqui 4 anos todo mundo diga: ela é diferente. Assim como eu fui eleita por ser a diferença, por ser diferente dos outros, eu quero ser a diferença e continuar diferente, sempre em prol ao povo paulista. Que assim Sou muito grata. Que assim seja. Parabéns, todo sucesso. Obrigada, do mundo, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado por ter aqui. Obrigada a você. Obrigado. Está terminando o autorretrato. Hoje conversamos com a deputada estadual pelo PROS, Adriana Borgo. Grato pela sua audiência e até o próximo encontro.